Nós viemos de Mandaguari, éramos membros da Igreja Metodista de Mandaguari, viemos, eu trabalhava na Copel e fomos transferidos, eu fui transferido para aqui, para Maringá, em 1968. Era aquela casinha, aquela casa de madeira, com uma torrezinha. Tinha um salãozinho, onde tinha o cultinho das crianças, que era a filha da Vitória, que era professora das crianças, e a filha do seu Lázaro Wolf, a Eliana. Os meus pais, minha mãe, né, que veio para a igreja, meu pai veio por conta do casamento, né? Mas os meus avós são assim da época dos fundadores da igreja, né? Assim, mexendo agora nas coisas, né, de casa, encontrei até uns documentos assim de um acampamento que a minha mãe participou em 67, né? Então assim, eles são bem do início, da igrejinha de madeira. Eu tinha muita alegria de vir para a igreja, né? Era muito bom. Então era aquilo assim, a gente não tinha aquilo, tá chegando o domingo, a gente ficava naquela expectativa chegando o domingo, porque a gente vinha para a igreja, aí encontrar, né, os amigos, ir até a aula, né, e aprender sobre a Bíblia, e então era assim um sentimento de muita alegria. A gente sempre teve muita alegria de vir para casa do Senhor. Para mim é a extensão da minha família, né? E hoje, né, mais do que nunca, eu me sinto bem em casa mesmo, né? É difícil até assim, para não se emocionar, mas é a igreja que nos acolheu, né, a vida toda. E os meus pais, né? É difícil, não estão mais aqui. E mesmo assim, eu olho nos rostinhos, né, das senhoras, dos mais velhos, e eu sempre encontro um pouquinho deles, né, aqui no rostinho deles. E elas, né, as irmãs da Sociedade de Senhoras sempre nos acolheram muito bem, né? Então a gente sente um pouquinho de mãe em cada uma delas, né, no nosso pastor, que os meus pais também já conheciam, né, o pastor Eduardo, e gostavam muito dele, né? A minha mãe tinha, né, um amor muito grande por ele. Nós a perdemos recentemente, né, pro Covid, e ele sempre esteve presente, né, a família dele e toda a igreja, né, nos acolhendo com todo amor. Então hoje, mais do que nunca, a igreja é a extensão da minha casa. A igreja foi um instrumento para que a minha juventude fosse uma juventude feliz, digamos assim, né? Porque eu não era muito envolvida na igreja. Eu participava de alguns ministérios, mas eu não tinha amizades profundas, não tinha relacionamentos profundos. E aí quando eu cheguei aqui, eu lembro até hoje que eu vim um domingo, na segunda-feira alguém me ligou, que foi a Lídia, ela me ligou e falou pra mim que ela tinha uma célula, me convidou, e naquela semana mesmo eu fui. E aí, a partir desse momento eu entendi que eu já fazia parte disso, né? Então, eu entendo que a Igreja Metodista foi um instrumento de Deus, né? Lógico que foi Deus quem fez a obra, mas a Igreja Metodista foi um instrumento para que eu tivesse uma juventude em que eu tivesse amigos, em que eu tivesse uma igreja que me acolhesse, para que eu pudesse crescer aqui como pessoa, como líder, né, como profissional, como em várias áreas da minha vida, como filha, né? Então isso me acrescentou muito. Então eu vejo que a Igreja Metodista foi esse instrumento de Deus, né, para transformar quem eu era e para fazer uma nova pessoa, né, para criar uma nova pessoa que eu sou hoje. Então acho que a gente precisa criar não, né? Mas cuidar e discipular as pessoas para que elas sejam firmes e para que elas possam lá na frente ter esse mesmo pensamento e criar um ciclo de cuidar de geração em geração e poder causar um impacto na nossa sociedade, igual nós somos a comunidade missionária a serviço do povo. Então em todas as épocas a gente precisa estar servindo e cuidando do povo, né? Então a gente tem que preparar todas as gerações para isso, e acredito que agora é a vez da minha geração.